Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise trazida para vocês pela Fort College. Olha só, hoje a gente vai vestir nossos jalecos de engenharia de software e entrar de cabeça no nosso laboratório de diagnósticos. Para quem está fazendo aquela transição da Ethereum para Solana, já deve ter percebido que nem tudo se traduz como um passe de mágica, né? Pois é. Por isso, hoje o nosso foco é resolver um dos problemas arquitetônicos mais comuns: como diagnosticar e traduzir corretamente os padrões de tratamento de erros da EVM direto para a SVM. Então, vamos direto ao ponto. A nossa planta baixa de engenharia para hoje tem 5 passos super práticos. 1. Bem-vindos ao caos. 2. O choque de realidades. 3. A armadilha do Panic. 4. O padrão ouro do Anchor. E, para fechar, 5. 3 regras para o sucesso. Começando pela seção 1, bem-vindos ao caos. Puxando o gancho da nossa última análise, a gente passou um tempo modelando eventos lindos no Anchor, construindo estruturas perfeitas para que as aplicações fora da blockchain soubessem exatamente o que estava acontecendo. Mas o que acontece quando a engrenagem quebra bem no meio do processo? Essa é a grande questão, porque no fim das contas, o tratamento de erros não serve apenas para barrar inputs incorretos. Ele é literalmente o gerente que decide se os ouvintes off-chain vão, de fato, receber aqueles eventos que a gente intentou emitir. Se o programa colapsar do jeito errado, simplesmente nada acontece. Para deixar o tamanho do problema bem claro, vamos fazer um contraste aqui. Pensa nos eventos como os porta-vozes da blockchain. O trabalho deles é comunicar o que deu certo e o que aconteceu. Já o tratamento de erros é um juiz implacável. Ele determina se a transação inteira vai ser abortada. Traduzir essa lógica de julgamento de maneira errada do Solidity para a Solana pode destruir completamente a comunicação do seu programa com o mundo exterior. O que nos leva à seção 2, o choque de realidades. A forma como a Ethereum e a Solana lidam com uma crise no meio da execução é baseada em filosofias completamente diferentes. E isso ilustra brilhantemente a raiz de tanta dor de cabeça nas migrações. Olha só, no Solidity, comandos como require, revert ou assert dizem para a EVM abortar a transação, mas ela ainda consegue devolver dados de forma até que graciosa. Já o Rust, que é o coração da Solana, é super rigoroso. Ele separa de forma claríssima o que é um erro recuperável, usando o result err, do que é um desastre absoluto, usando o explosivo penny. E o que significa um panic no ambiente da Solana na prática? É o equivalente a chutar o tabuleiro do jogo e ir embora. É um aborto irrecuperável. Quando isso acontece, a rede devolve apenas uma falha genérica e completamente cega. Mas sabe qual é o efeito colateral mais destrutivo disso tudo? Ele simplesmente engole, ele apaga completamente todos os logs de eventos que estavam pendentes. Aqueles eventos maravilhosos que a gente criou na aula passada somem no vácuo antes mesmo de tocarem a blockchain. E é exatamente aí que a gente entra na seção 3, a armadilha do Panic. Essa é a clássica casca de banana na qual praticamente todo desenvolvedor pisa ao tentar fazer o salto da Ethereum para Solana sem um mapa. Acompanha comigo o fluxo. O desenvolvedor pega aquele contrato antigo em Solidity que tem um require, aí ele tenta ser prático e faz uma tradução direta para um panic no Rust. O que acontece? Imediatamente os testes de integração começam a falhar de uma forma indecifrável e irritante. A única maneira real de escapar desse ciclo é reconstruindo a lógica usando o padrão correto do Anchor. O grande vilão de toda essa história é a tradução ingênua. É você olhar para um require do Solidity e simplesmente jogar um panic do Rust no lugar. Na cabeça de quem está programando pela primeira vez na rede, faz sentido. Afinal, os dois param o código, né? Mas na máquina virtual da Solana, meus amigos, isso é um verdadeiro crime arquitetônico. Dá uma olhada nessa citação tirada direto da fonte. Pensa no impacto disso em produção. Quando um panic acontece, o sistema te devolve rastros de erro completamente genéricos. Se você tentar configurar um robô off-chain para reenviar a transação, vira uma missão impossível. Os testes quebram o tempo todo e todos os registros de log simplesmente evaporam. É um cenário de pesadelo absoluto para quem tem que fazer a manutenção do sistema. Mas podem respirar fundo porque agora a gente entra na seção 4, o padrão ouro do Anchor. O framework Anchor vem justamente para transformar toda essa bagunça caótica em um código limpo e estável. Ele desenha uma solução elegante usando enums customizados de erro em Rust. Quando a gente usa a notação error_code, criamos uma API pública para o nosso programa. É um negócio versionável, extremamente legível e o detalhe mais importante de todos, não apaga os seus preciosos eventos pendentes. Agora, o que é realmente interessante nesse slide aqui é essa matriz de tradução. Ela é o coração da nossa análise hoje. Olha o caminho das pedras. Onde você tem um require no Solidity, você abandona o panic e usa a macro require do Anchor atrelada a uma variante de erro customizada.
onde você usava um revert, você retorna um erro estruturado com err e a macro error. E para o assert do Solidity, que verifica aquelas regras inquebráveis do sistema, a engenharia até permite usar o assert do Rust, mas olha, com muita, mas muita parcimônia. Compara só essas duas saídas de sistema lado a lado. De um lado, a tradução caótica com Panic gerando um rastro irreconhecível que esconde e apaga todos os seus logs. Do outro, o erro estruturado do Anchor, entregando exatamente o que o projeto precisa de verdade. Um código numérico cravado e previsível, uma mensagem amigável que qualquer humano consegue ler no terminal e todos os eventos anteriores devidamente salvos e carimbados na blockchain. É outro nível. O que nos traz a nossa última etapa da análise. Seção 5. 3 regras para o sucesso. Com o diagnóstico feito e o antídoto pronto, vamos destilar tudo isso em 3 regras inquebráveis para você. Regra número 1. Use sempre os erros estruturados e customizados do Anchor quando a falha for provocada por uma ação do usuário ou por uma validação de input. Regra número 2. Guarde os panics a 7 chaves, usando eles estritamente para invariantes do sistema. Ou seja, para aqueles erros absurdos e impossíveis que jamais, sob hipótese alguma, deveriam ocorrer em produção. E regra 3, pelo bem de toda a sua equipe, crie relatórios de depuração mostrando claramente como os logs se comportavam antes da sua correção e como ficaram depois. Então, o ponto crucial da engenharia de software aqui gira em torno do número 3. Toda e qualquer vez que você for escrever uma nova verificação no seu código, ela tem que se encaixar em uma dessas 3 caixinhas. É uma falha previsível do usuário? É uma invariante crítica e irrecuperável do sistema? Ou é apenas uma validação leve que deve pular uma etapa sem explodir o programa inteiro? Ter essa clareza mental, de verdade, muda o jogo. E isso me faz deixar essa reflexão provocativa para vocês. Como é que você vai classificar a sua próxima verificação de pré-condição amanhã mesmo, assim que abrir o seu editor de código? O sucesso na Solana exige que a gente abandone os velhos vícios da EVM e abrace de vez essa nova estrutura. Bom, se esse conteúdo foi útil e você quer dominar esses conceitos de Web3 com profundidade, não deixe de acessar forge.college para descobrir muitos outros materiais incríveis. Muito obrigado pela companhia, pelo foco e até a próxima análise.